Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Hoje é o culto da vitória. Aleluia. Aliás, todo dia Deus tem vitória para nós. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite, para mim também. E que Deus venha falar conosco. Você que nos acompanha aí assistindo pela rede de internet, compartilhe esse link. Mande o link para alguém da sua família, no seu grupo de WhatsApp, pelo Facebook. Nos ajude aí a evangelizar nesse tempo onde estamos no isolamento social. Glória a Deus. Gostaria de ler uma palavra com você no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de 1 a 4, primeiramente nós vamos estar lendo. Atos, capítulo de número 12, versículo de 1 a 4. Se você pudesse colocar de pé, por favor, eu agradeço. Você que não trouxe a Bíblia, está aí também no telão para você acompanhar. Amém? Vamos então à leitura. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entrando-se a 4 quarternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, está aí a Tua palavra, Senhor, diante do Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Ministra, Senhor, no mais profundo ser, ó Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, alimentados, ó Deus, saciados, ó Deus. Não queremos sair da mesma forma que entramos, ó Deus. Pai, queremos, ó Deus, uma direção, uma revelação, Senhor. Queremos realmente, Senhor, sair daqui com a vitória, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que você tenha liberdade, meu amigo, de ministrar a cada coração, Senhor. Ó Deus, por isso nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, todo o cansaço, toda a sonolência, toda desatenção, todo espírito de incredulidade que vem roubar a Tua palavra, Senhor, que caia por terra agora no nome de Jesus. Nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto à Tua mensagem nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com o tema nessa noite, saindo das prisões. Amém? Saindo das prisões. Nós vemos esta passagem aqui, depois nós vamos decorrer a leitura, você vai entender um pouco mais, porque Pedro, ele conseguiu sair desta prisão. E através da vida de Pedro aqui, através do relato que a Bíblia nos deixa e a palavra também, queremos aplicar nas nossas vidas, amém? Se você ler um contexto muito lindo, muito maravilhoso, né? Parece aqueles filmes, né, de ação. Pedro sai dali de uma forma espetacular. Então fique ligado aí para você ver como que Pedro foi liberto desta prisão e alguns pontos que queremos também aplicar na nossa vida. Então hoje é o culto da vitória, amém, povo de Deus? Então nós não podemos receber a vitória se nós estivermos presos em alguma cadeia, amém? Nós precisamos estar libertos. Precisamos estar seguindo na caminhada. Mas muitas vezes nós sabemos que o inimigo, ele tenta nos prender, ele tenta minar os nossos sonhos, os nossos projetos, tenta nos arrastar, né, para as prisões da vida. E por isso nessa noite queremos aprender um pouco mais, né? Nós vemos aqui nesta passagem que Herodes, né, trouxe uma opressão sobre o povo de Deus ali e uma perseguição à igreja. Ele já tinha matado Tiago e agora ele estava à busca de Pedro, com Pedro no cárcere, né? Então tentando agradar o povo ali e manter o seu poder também, né? Fazendo essas barbaridades, né, com o povo de Deus. Entendemos que sempre vai ter uma repressão, sempre vai ter uma opressão, sempre vai ter pessoas trabalhando contra o reino de Deus, contra os filhos de Deus. Então entendemos que primeiramente, para você obter a vitória, nós temos que entender que não vai vir de mão beijada. Amém, povo de Deus?
Muitas vezes Deus faz pela misericórdia, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos se empenhar. Então muitas vezes nós sabemos que não vai vir de mão beijada. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por lutas, né? Então outra coisa que temos que entender é que para obter a vitória, vamos enfrentar pessoas e oposição. Seja ela diretamente na sua vida ou indiretamente, né? Sempre vai ter uma pessoa, sempre vai ter um sistema na sociedade contra o povo de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, né? E o diabo também tem manipulado as pessoas, né? Então Herodes naquela época também foi usado ali pelo inimigo, né? Para trazer ali uma opressão para o povo de Deus, né? E Herodes ali aproveitando a situação da festa dos pães asno, né? Para também fazer essa maldade que ia acontecer com Pedro. Então nós vemos que Herodes ele já sabia também da decisão do povo. E é esse ponto também que me chama a atenção, porque quando nós paramos para analisar, toda vez que caímos na mão do povo, né? É para levar a pedrada e ser julgado de forma injusta. Isso é a verdade. Quantas pessoas têm acusado, quantas pessoas julgam outras pessoas de forma leviana, de forma injusta, né? Então, nunca queira cair num julgamento popular. Eu quero dar um exemplo para você que foi de Jesus e Barrabás, você lembra, né? Pilatos ali joga para o povo e o povo fala que é para soltar Barrabás e levar Jesus à crucificação. Então nós vemos assim que hoje também não é diferente. Hoje nós vemos a maldade no coração de muitas pessoas julgando, muitas pessoas querendo condenar, muitas pessoas sendo como se fosse juiz desta terra. E na verdade nós sabemos que estamos aqui para ser julgados e não para julgar ninguém. Amém? Então nós temos que entender isso. E Herodes ali coloca uma guarda fortificada para Pedro, para guardar realmente. Quando nós lemos o texto, vai falar, na minha tradução vai falar que ele colocou 4 soldados e 4 turnos de soldados, né? Então 4 turnos com 4 soldados de cada vez. Então nós temos que entender que Pedro, ele entendia que Pedro ali, ele era um instrumento de Deus, que Deus andava com Pedro, que Deus era com Pedro, né? E também Pedro, né? Ele era dos discípulos ali, era um pouco afoito, né? Um pouco sanguíneo, né? Tem aquela passagem que ele cortou a orelha do soldado, né? De Malco. Então nós vemos assim que ele colocou uma guarda reforçada. Mas nós temos que entender que realmente quando nós vamos para um julgamento popular, quando caímos nas mãos das pessoas, é difícil. Eu coloco 3 tipos de pessoas aqui, né? As primeiras que são enviadas realmente pelo inimigo, né? Para roubar a tua paz, para roubar a tua vitória, para minar os teus sonhos, para minar os seus projetos. Então tem esses tipos de pessoas. Quando você menos espera, aparece alguém lá no seu trabalho. Quando você menos espera, aparece alguém até mesmo dentro da tua família, né? Quando você menos espera, pessoas que estão querendo te julgar, pessoas que estão querendo te condenar, pessoas que estão querendo realmente destruir os seus sonhos, os seus projetos. Nós vemos o segundo tipo de pessoa, que é aquela que é indecisa. Uma hora ela torce por você, outra hora ela não torce por você. Uma hora ela está na igreja, outra hora ela não está na igreja, né? Então, na verdade, nós não sabemos, né, de que lado muitas vezes essas pessoas estão. Mas nós sabemos que aquele que está em cima do muro é do inimigo, né? Então nós precisamos se posicionar. E tem até o terceiro tipo de pessoa, os que fazem a diferença. Amém, povo de Deus? Então são os que estão envolvidos com a obra, são os que amam realmente a obra, que amam verdadeiramente o Senhor, que colocam o Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar, que têm vivido em prol de ajudar outras pessoas, de amar o próximo, de servir na igreja, né? Então estes são os Pedros da vida, amém? Amém, igreja? Tem Pedro aí? Então esses somos nós, a igreja do Senhor, somos como Pedro. Por isso, muitas vezes o inimigo ele é diferente. Por isso Herodes ali ele coloca 4 para vigiar e turnos de 4 tempos. Por quê? Porque Pedro fazia a diferença. Amém? Pedro fazia a diferença. Pedro era um instrumento de Deus para a humanidade naquela época ali.
Pedro é lembrado sempre, como Paulo e outros discípulos, lembrado várias vezes na Bíblia pela obra que eles fizeram. Então eu quero dizer para você, nós estamos dentro dessa terceiro exemplo de pessoa. Nós somos aqueles que fazemos a diferença, somos nós que estamos envolvidos com a obra, somos nós que amamos realmente a obra de Deus, amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos a fazer a obra para o próximo, né? E espalhar o evangelho e propagar o reino de Deus. Então muitas vezes realmente nós somos almejados pelo inimigo. O inimigo quer nos parar, na verdade ele quer nos jogar nas prisões. Amém? Então acompanhe comigo o raciocínio. Quantas vezes o diabo ele tentou contra a sua vida? Nós sabemos que nós não vemos isso, porque muitas vezes a briga é no reino do Espírito, né? A briga estão nas regiões celestiais. Mas eu creio que muitas vezes o inimigo tentou nos impedir, o inimigo tentou que o projeto de Deus não cumprisse na sua vida, que as promessas de Deus não cumprissem na sua vida, mas houve uma peleja ali e sempre nós saímos com a vitória, amém? É por isso que nós estamos aqui escutando esta palavra, é por isso que você está aí, é por isso que Deus tem te abençoado. Então, se nós pararmos para analisar, realmente nós estamos fazendo a diferença. Muitas vezes o inimigo, ele quer tentar nos destruir, ele quer tentar nos matar, ele quer tentar nos prender nas prisões, mas na verdade ele não pode. Deus tem guardado o povo dele, amém? Nós temos passado por algumas dificuldades, mas na verdade Deus tem nos guardado. Então os que nos chamam a atenção é uma diferença para Pedro aqui. Ele coloca uma escolta diferente, 4 soldados e 4 turnos de hora. Então havia ali um rodízio sempre para cuidar de Pedro ali, para que Pedro não ficasse sozinho. Parece que Herodes ele estava sabendo que Pedro ia escapar daquela prisão, que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que, mas ele sabia que ali era um escolhido de Deus e Deus não ia deixar Pedro naquela prisão, amém? E isso serve para nós também. Por mais que nós passamos por alguma prisão, nós sabemos que Deus sempre tem nos libertado delas, amém? Então sabemos que o diabo ele não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas e nem onipresente. Ele também não está em todos os lugares. Não tem como ele estar lá no Japão agora e estar aqui na mesma forma, né? Então isso daqui só pertence a nosso Deus. Nosso Deus ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E o diabo ele não sabe. Então eu quero colocar aqui nesta mensagem para que você possa entender um pouco mais esses 4 soldados. Eu quero colocar aqui os 4 guardas que guardava Pedro. Então eles ficavam ali guardando Pedro. E eu quero colocar o primeiro, que às vezes pode nos prender nas cadeias, não deixar você sair das cadeias, é o guarda do medo. Amém? O guarda do medo. Pedro poderia dizer: cadê Jesus? Cadê a igreja para me ajudar? Cadê as promessas que Deus tinha na minha vida? E muitas vezes quando nós se deparamos com o medo, nós começamos a julgar, né? O medo, ele eleva o nosso pensamento 100 vezes mais em cima do problema. Amém, irmãos? Quero que você entenda, o medo, ele eleva 100 vezes mais até o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Ele consegue fazer algo gigantesco. Aquilo que parecia pequeno se torna gigantesco. Aí você fica preso muito tempo na prisão. E aquele guarda do medo, ele fica alimentando a sua mente, ele fica ali tentando fazer algo, né? Ele é o enviado das trevas, né? E sempre colocando alguma situação para que você não se liberte, para que você fique preso no medo. Então, o medo é normal, sim, nós temos momentos de medo, né? Passamos por algumas incertezas, mas sabemos que Deus é maior, amém, povo de Deus? Deus é maior, o Deus que está conosco é inquestionável. Nós temos que crer nisso, e quando nós cremos nisso, que Deus está conosco, o medo, ele começa a desaparecer, porque muitas vezes nós que alimentamos o medo. Nós que damos este alimento para o medo, através de pensamentos, através de atitudes, e o inimigo ele é astuto.
Como eu disse, o diabo ele não é onipresente, ele não pode estar aqui, mas ele deixa os seus enviados para mexer os pauzinhos, para tentar fazer você acreditar que aquilo ali vai dar errado, acreditar que aquilo ali não vai dar certo. Às vezes falamos, não vai dar certo, eu vou perder, eu vou quebrar, minha empresa não vai para frente, meu trabalho, eu vou ficar desempregado, ou eu vou até morrer. É isso, é o medo. Ele trabalha muito com o medo, e quando nós recebemos a mensagem de medo vindo do nosso inimigo, nós ficamos presos nas prisões. Então, ele não tem poder para te matar, ele não tem poder para te derrubar, ele não tem poder para fazer você perder as promessas de Deus, amém? Por quê? Porque Deus é conosco, irmãos. A nossa fé não está em qualquer pessoa, a nossa fé não está em homens, a nossa fé está em Deus. Exemplo, quero dar um exemplo aqui bem simples para você, que esses dias eu vi, já faz um tempo já. Um amigo meu conhecido, ele chegou e disse que estava com uma dor na barriga. Ele levantou de manhã cedo, né? E aquela dor, aquele negócio torcendo assim. E aí uma pessoa que estava lá na casa, não vou falar o nome, falou assim: olha, isso daí acho que é aquele negócio que você tem do lado aí, estourou. Esqueci o nome, penicite. Você estourou, você precisa correr para o médico, que esse negócio aí, ó, olha, contamina tudo aí, né? Aí ele falou assim: mas será? A dor assim, eu tô com uma dor bem terrível. Ah, então é coisa pior. É coisa pior. E aí ele contando assim que ele saiu pro médico ali, para você ver. É dessa forma que o inimigo trabalha. Ele saiu dali pensando o seguinte: olha, realmente esse negócio já deve estar tudo ruim por dentro. Aí ele começou a pensar, falou assim: e se for uma doença maligna que estourou agora, eu não vou conseguir nem atender. Ele ficou com tanto medo que ele não foi na fila, ele já pagou no particular. Ele falou: eu vou passar no particular, porque se tiver estourado isso daqui, eu vou morrer. Então é o medo. É isso que o inimigo às vezes quer fazer com você. Aí o médico atendeu, ele perguntou para ele, falou assim: o que você comeu? Ele falou assim: rapaz, eu comi uns caldos ontem à noite, uns negócios lá, uns negócios fortes. Ele falou: rapaz, daí é negócio só do estômago, você está com gás. Toma aqui o remédio e vai em casa. Se você não melhorar, você volta aqui. Aí quando ele chegou em casa, a pessoa que tinha falado aquela palavra, né, para ele, o que foi? Ele falou assim: não, rapaz, é só gás. E aquilo ali já foi um alívio para ele, e o dia continuou, ele tomou o remédio e ficou curado. Amém? Então o que eu quero dizer para você, às vezes é isso. Às vezes o que? Esse guarda do medo que fica ali na porta da prisão te guardando, ele sempre tem uma mensagem às vezes negativa para a sua vida. E muitas vezes nós caímos na mentira. Muitas vezes nós olhamos com os olhos físicos, nós não olhamos com os olhos espirituais, nós paramos de acreditar em tudo que Deus falou, em tudo que Deus fez, por causa de uma mensagem que chegou no nosso coração. Não é isso? É o que o pastor aqui sempre ele fala do sofisma. Parece uma verdade, mas não é. É mentira do diabo. O que ele quer? Ele quer te deixar preso dentro da prisão. Para quê? Para que você não venha obter a vitória, para que você não venha obter as promessas de Deus, para que os seus sonhos, os seus projetos não se tornem realidade. Amém? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. Se dissermos depois disso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa, porém, que nada nos oponha. Não é isso. Não é isso. Mas ele promete uma vitória sobre todos os nossos inimigos. Amém? No nome dele há poder. Então nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos estar com Deus. Deus quer tirar todo medo, toda mentira que o inimigo tem colocado em sua mente, porque hoje ele tem vitória para mim e para você. Amém? Então toda mentira que o inimigo implantou na sua vida, toda mentira que o inimigo colocou na sua mente, tudo isso daí cai por terra agora no nome de Jesus. Amém? Você toma posse. Às vezes você tem medo de alguma coisa, às vezes você estava com receio de alguma coisa, às vezes você absolveu uma mentira que está perecendo a sua mente, o seu coração e a sua fé, e o guarda está ali. Mas hoje é dia de se libertar, hoje é dia de sair da prisão do medo e buscar as promessas de Deus. Amém? Ele não pode te prender. Isso é mentira, o que ele falou, não vai dar certo, está errado, vai morrer, vai acontecer, isso é mentira. Quem sabe da nossa vida é Deus. Amém? Ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Então nós precisamos vencer o primeiro guarda que está na porta das nossas prisões, que é o do medo. Do medo. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. O medo, ele aterroriza, né? É igual você falar à noite assim: passa no cemitério à noite.
Ninguém quer ir lá no cemitério, né? Mas tem que ter medo é dos vivos, não dos mortos, né? Então nós vemos assim que são palavras, são apenas palavras. Segundo guarda, o da ansiedade. Esse tem destruído muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a prisões profundas, né? A ansiedade faz a gente sofrer antes da hora. A ansiedade, na verdade, é isso, bem simplificada para que você possa entender, para que eu possa entender. É aquilo que você sofre antes da hora. Às vezes você recebe uma notícia, às vezes acontece algo, você já imagina o dia de amanhã, você já imagina às vezes o que vai acontecer com um mês, você já imagina lá na frente, e na verdade nada vai acontecer daquilo ali. Nada vai acontecer. Então nós temos que entender isso, que a ansiedade é um guarda muito perigoso, porque ele causa doenças, ele mina a nossa fé e ele leva pessoas ao desespero e à depressão. Tudo por causa da ansiedade. A ansiedade hoje é um mal perigoso nesse século. Por quê? Porque ela gera doenças. Doenças às vezes que você não tinha, por causa você fica ansioso, a pressão sobe, acontece outra coisa, eleva a diabetes e mexe com tudo, por causa da ansiedade. Então também a ansiedade, ela mina a fé. Você começa a não acreditar mais em Deus, você começa a não acreditar nas promessas de Deus, né? Você começa a ficar desesperado por causa da ansiedade, pessoas estão entrando em depressão também por causa da ansiedade. Então cuidado com este guarda, ele é perigoso, a ansiedade. Nós sabemos, eu quero falar uma passagem aqui, né, sobre ansiedade, né? Foi o profeta Elias, que depois de matar os 400 profetas de Baal, por causa de uma palavra de Jezabel, ele fugiu para a caverna e lá se trancou. O cara tinha feito uma obra, o cara tinha descido fogo do céu, o cara tinha matado os 400 profetas de Baal. Aí Jezabel fala assim: ó, eu vou te pegar. E ele desespera. Não tinha nem chegado nele, nem um exército chegou ali, nem Jezabel chegou até ele, nada. E ele se desespera e se tranca em uma caverna. Então nós vemos assim que é muito perigoso. A ansiedade tem nos deixado presos numa cela profunda, numa prisão profunda do nosso ser. Se nós não vencermos esse guarda, a ansiedade pode nos levar a uma cela profunda. Por isso muitas pessoas estão com depressão. Então nós não podemos brincar com isso. Nós temos que ter um cuidado redobrado. Não podemos encarar de uma forma leviana os ataques do inimigo quando ele fala de ansiedade, as mentiras, algo, né, que vem para roubar o foco da nossa mente. Temos que ter um cuidado dobrado com este guarda. Gênesis no capítulo 21, versículo de número 15 a 17. Outro exemplo aqui fala de Agar. Então ali ela sai com seu filho para o deserto, e quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou. Aí ela pensou só, não estava acontecendo. Não posso ver o menino morrer sentado ali perto, e começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Você está vendo? Até na Bíblia tem alguns exemplos. Uma mãe aqui, antes de acontecer o fato, a Bíblia deixa claro, apenas tinha acabado a água. Não é que ele já estava com sede. Não é isso que o texto fala? Fala assim que quando acabou a água da vasilha. Não está falando que ali já estavam com sede. Quando acabou a água, ela foi para longe, e ali, devido a um momento de ansiedade, ela se desesperou e começou a chorar, e o menino também começou a chorar, mas Deus veio e supriu a necessidade. E o que eu quero trazer para a sua vida hoje? Muitas vezes é assim conosco, né? Nós sofremos antecipado sem esperar a ação de Deus. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes eu e você sofremos antecipado, em vez de esperar o dia de amanhã, em vez de esperar a semana correr, em vez de esperar chegar na mão do juiz, do advogado, do promotor, em vez de esperar acabar o mês e assim por diante, nós já desesperamos.
Nós já sofremos antecipadamente. Antecipadamente. Quantas vezes eu já vi pessoas receber uma notícia de enfermidade, que eu acho assim que é algo muito que cria muita ansiedade, e aí ela desespera. Aí você fala assim: vamos fazer com outro médico para ver a segunda opção. Aí às vezes faz com o segundo, não dá nada, faz com o terceiro, também não dá nada, e a pessoa às vezes ficou sofrendo por causa daquela mensagem, por um erro às vezes do laboratório ou algo assim, e aí a pessoa começou a definhar naquele sofrimento, sem esperar, às vezes sem procurar uma solução, sem esperar Deus agir, né? Quantas vezes diante da ansiedade aí nós queremos fazer, aí nós ficamos desesperados, aí fala: eu vou fazer isso, não, eu vou dar, como se diz assim, vou dar uma ajuda para Deus aqui. Nós não esperamos o dia de amanhã. Às vezes amanhã mesmo Deus já entra com a provisão, Deus já entra com a solução, não é verdade? E nós ficamos ansiosos. E a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24 a 35, um texto que nós conhecemos. Não vou ler tudo, mas vou citar aqui para você, você conhece, né? Não andeis ansiosos, né, com coisa alguma, né? Lá você vai ver, nem com a de vestir, nem que há de comer, nem que há de beber, né? Então, e você diz o seguinte ali, que não vai aumentar nenhum côvado a sua estatura. Não adianta você ficar ansioso hoje, você perder a noite de sono, que tem muita gente que perde noite de sono por causa de um problema, por causa de uma adversidade, perde a noite de sono, fica doente. Como nós lemos no começo, a ansiedade causa o quê? Doença. Então fica ansioso lá, e muitas vezes você também e eu não consigo resolver, não é verdade? Exemplo, uma causa na justiça, você precisa que chegue na mão do juiz, você precisa que o advogado vá lá, você precisa que o promotor veja o processo e assim por diante. Você não vai poder fazer nada na sua casa naquela noite. Você chegar à tarde na sua casa, você não vai poder fazer nada. Aliás, você precisa o quê? Descansar no Senhor. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa se colocar na presença do Senhor e deixar Ele ministrar no nosso coração. Ele fala assim que troca o fardo conosco, né? Ele pega o fardo pesado e coloca o leve para você. E aí você consegue dormir, né? Descansar. Mas a ansiedade, muitas vezes, ela tem roubado o sono das pessoas, ela tem roubado a fé das pessoas, ela tem dado doença, ela tem dado para as pessoas depressão e muitas coisas terríveis. Então, o segundo guarda que nós temos que vencer é o da ansiedade. Vencemos o do medo, vencemos da ansiedade. O terceiro também é algo perigoso e ele é bem sorrateiro, que é o guarda da incredulidade. Amém? Não é somente por não crer em Deus. Quando nós falamos em incredulidade, muitas vezes nós associamos e sempre estamos pensando o quê? É Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso aqui. Mas não está só associado a isso. Nós vemos assim que também dentro daquelas pessoas que eu comecei falando no começo, elas também podem influenciar a sua vida, né? E a incredulidade pode estar em várias áreas da sua vida. Eu quero ler aqui Números, capítulo de número 13, o versículo de número 31. A incredulidade, eu sei que também a incredulidade com Deus, de não crer no Senhor, de não crer na obra da cruz, sim, mas eu quero falar aqui hoje de a incredulidade, ela gera muitas outras coisas. Para você ver nessa passagem aqui, é onde os espias foram até a terra lá para dar uma olhada na terra e voltaram com um relatório. O versículo de número 31, capítulo 13, versículo de número 31. Aqui nós estamos falando daqueles que foram lá, olharam a terra e voltaram com um relatório ruim. Voltaram o quê? Incrédulos. Incrédulos. Se o Senhor tinha falado que ia dar para eles, e se o Senhor já estava com eles há tanto tempo na caminhada, por que agora mudaram de opinião? Por que agora viram com outros olhos? Então o versículo 31, a incredulidade gera o quê? Fraqueza, tanto espiritual até física. Então ele fala o seguinte aqui, versículo de número 31, porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está vendo? Que a incredulidade fala? Às vezes é algo que o inimigo colocou e a incredulidade chega no seu coração e fala, eu não posso fazer isso, eu não posso conseguir isso. Irmãos, nós temos um Deus do nosso lado, nós temos um Jesus do nosso lado, nós temos o Espírito Santo.
que ministra em nosso coração. Você está vendo que a incredulidade faz? Ela gera fraqueza. Ninguém quer mais ir. Então eles falaram: não vamos subir. Porém, eles disseram, aqueles homens: não vamos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Então, junto disso daqui também, dentro desse contexto de inferioridade, quando você fica incrédulo, você começa a se diminuir, você começa a ter um complexo de inferioridade. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então tome cuidado. Esse guarda da incredulidade, ele também quer massacrar nós. Ele quer deixar a gente preso nas prisões. Por quê? Porque quando você para de acreditar, você vai perder nas forças, né? E outro agora, o desânimo. O capítulo de número 32 na sequência, né? O desânimo cria desânimo, e também as pessoas que estão ao teu redor. A incredulidade vem das pessoas, e também você pode passar para as pessoas, né? Inflamaram a terra dos que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, ou gigante. Então, aquela notícia ali trouxe o quê? Desânimo. Ninguém queria ir lá. Ninguém queria mais ir lá. Por quê? Por causa do relatório. Por causa do relatório, eles inflamaram ali o povo. E também falaram assim: ó, tem muita gente, tem gigantes lá, nós não vamos conseguir. Então, a incredulidade, ela traz o quê? Desânimo para as pessoas. E traz o quê? Desespero também. Desespero. Então nós vemos isso. Eu quero dizer para você também que a incredulidade, ela causa o quê? Uma visão distorcida, né, do que Deus tem para nós. O versículo de número 33 fala assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e nós éramos aos olhos como gafanhoto, assim também eram aos seus olhos. Você está vendo? Viu uma visão distorcida. Por quê? Porque não creram. Diferente de Davi, que viu o gigante ali como apenas uma oportunidade também dele se dar bem, né? E ele viu o gigante o quê? Já vencido. Por quê? Porque o Senhor ia à frente dele. Então nós vemos assim que a incredulidade, ele traz uma visão distorcida, né? Esse guarda da incredulidade, ele sempre vai querer que você veja diferente a situação. Ele não vai querer que você veja pela fé. Ele não vai querer que você olhe com os olhos espirituais. Ele vai querer sempre que você veja de forma distorcida. Amém? Continuando, capítulo 14, 1. A incredulidade contagia e produz desespero. Então levantou toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou muito naquela mesma noite. Está vendo? Por causa da incredulidade de alguns, porque alguns viram ali e não acreditaram que realmente era uma promessa de Deus, gerou o que naquele povo? Incredulidade, desespero. Desespero, contagiou aquele povo a ponto de todos chorarem ali. Então nós não temos que realmente vencer esse espírito. Ele não só age na parte que eu falei. Não é só quando nós falamos incredulidade somente por não crer em Deus, mas a incredulidade, ela é sorrateira. Ela vem entrando no nosso meio e vem minando todas as áreas. Você quer ver outra área que ela mina? Murmuração. O 2 aí, contagiou todo o povo com a murmuração. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Contra a liderança. Contra a liderança. Está vendo? Pelo caso da incredulidade daquele povo, daqueles que foram lá, gerou o quê? Murmuração e ingratidão. Eram os líderes dele. Vai falar aí: antes tivéssemos morrido no Egito. Olha para você ver a mentalidade. O que a incredulidade faz? Se você continuar lendo aí, toda a congregação disse: ah, se morremos na terra do Egito, ou ah, se morreremos neste deserto. Então nós vemos assim que a incredulidade contagiou aquele povo na murmuração e na ingratidão. Na ingratidão. Deus tinha feito tantas coisas já por eles, tinha dado tantas vitórias, mas por causa da incredulidade estava minando aquele povo. Conduz à apostasia. Capítulo de número 3 ainda, do versículo 14. E por que nos traz, Senhor, a esta terra?
para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? O que está falando aqui? Eles queriam voltar. E muitas vezes a incredulidade está dessa forma no nosso coração também. Está fazendo o que? Apostasia. Está querendo voltar para as coisas do mundo. Quantas pessoas estão voltando para o mundo? Quantas pessoas estão desacreditando no poder da igreja, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo? Então o que? Voltando para o mundo, como se fosse uma coisa normal, mas não é. Na verdade é esse guarda da incredulidade que quer prender as pessoas nas prisões mais profundas. Então você está vendo quantas coisas a incredulidade faz com a pessoa? Apostasia. Eles queriam voltar lá para trás, a ser escravo de novo. Então nós temos que ver isso. Conduz à conspiração, ao motim. Aí você fala, incredulidade? Sim. Versículo de número 4. E diziam uns aos outros: levanta um capitão e para que possamos voltar para o Egito. Queria outros líderes, fazendo motim ali. Começou lá no versículo 2, contra Moisés, murmurando contra Moisés e Arão, e agora pedindo novos líderes. Então nós temos que tomar cuidado. A incredulidade, ela tem minado o nosso coração. E é dessa forma. Às vezes é uma pessoa que fala algo para você, enviado das trevas, que fala algo para você, e aquela mensagem chega e traz uma incredulidade no seu coração, e você fica preso dias, semana, meses, anos no fundo da prisão. Preso por causa do quê? Por causa do medo, por causa da ansiedade e por causa da incredulidade. Quarto guarda, o guarda da carne, do eu, do orgulho próprio. E é esse ponto aqui também que eu quero falar, muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos dar esse passo de fé. Como você veio hoje aqui, amém? Você veio hoje aqui, deu um passo de fé. Você deixou os seus afazeres em casa, você veio buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas quando eu falo assim, de dar o passo de fé, eu estou falando nessa condição de se render ao Senhor, de realmente humilhar, de realmente falar assim: eu preciso sair das prisões. Que muitas vezes quando nós falamos assim, eu não tenho nenhuma prisão. Não, pastor, eu não estou preso em nada. Mas se você analisar, o cara está preso. Está preso às vezes nos vícios, está preso no pecado. Eu coloquei 4 aqui, mas tem tantas coisas. Por isso que eu coloquei a da carne aqui, que pega tudo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 a 26, texto conhecido nosso. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a esta. E eu os adverto, como antes já adverti: os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando eu falei aqui, eu podia falar de vários guardas, né? Eu coloquei aqui a da carne, as obras da carne, né? E coloquei em separado aí o orgulho também, que eu quero falar um pouquinho. Então, mas aí você vai ver quantas prisões estão prendendo as pessoas. Talvez você fale assim: eu não estou em nenhuma dessas prisões. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Muita ira, muito ódio, ciúmes, egoísmo, inveja, bebedice, embriaguez e assim por diante. Então é muito perigoso. Esse guarda, ele fica ali para você não sair da prisão, para você ficar preso aonde? Nas obras da carne. Depois você pode olhar ali as obras do Espírito, que são lindas e maravilhosas, né? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então nós vemos assim que nós temos que andar realmente com as obras do Espírito para vencer esse guarda, o guarda da carne, do eu. E aí que é o problema, o eu. Tiago capítulo 4, versículo de número 6
a 8. O orgulho é muito perigoso. Tiago capítulo 4, versículo de número 6 a 8. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e os vossos duplo ânimo, e purificais os corações. Então nós vemos assim que quando ele fala essa palavra resiste, é algo muito forte. Deus resistir ao soberbo. Então quando eu sou soberbo, quando eu não quero ser ministrado, quando eu não se dobro diante da vontade de Deus, Deus resiste a mim, e aí eu não tenho força. Se a coisa já, como diz o ditado, se com Deus já está difícil, né? Imagina sem Deus. Imagina Deus resistindo. Então nós não podemos ser orgulhosos, irmãos. Nós temos que ser humildes. Nós temos que realmente se voltar para a palavra de Deus, se voltar aos ensinamentos. Na verdade eu sempre falo, se voltar para o sim e para o não, que é o simples. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Esse guarda aqui da carne, ele sempre está oferecendo o quê? As coisas do mundo. As coisas do mundo. As coisas que são prazerosas, as coisas às vezes que muitas vezes você vai vir fácil, aquela alegria momentânea. Nós temos que se libertar desse guarda, senão nós vamos ficar presos. Preso até quando? Ou Jesus voltar, você vai continuar preso ainda no pecado, ou quando você morrer, você vai preso ainda em alguma prisão dessa. Então nós precisamos se libertar. Seja humilde de coração, se arrependa, peça perdão a Deus, seja humilde também com as pessoas. Tenha humildade, porque Deus, ele resiste aos orgulhosos. Amém? Vamos caminhar aqui para o encerramento da nossa mensagem. Vamos voltar lá no livro de Atos. Agora nós vamos continuar aqui essa história maravilhosa de Pedro e vamos trazer aqui a conclusão dessa mensagem. Atos capítulo 12, versículo de número 5 a seguir. E quando Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus e por ele. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes e 2 soldados, e os 2 montavam guarda na porta da prisão. De repente uma luz intensa brilhou na cela, e o anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-te. E as correntes caíram dos seus pulsos de Pedro. Então o anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e cinja-se, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era realmente o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram para fora, caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim Pedro caiu em si, e em verdade mesmo ele disse: o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planteavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu na porta da frente, e sua serva, chamada Rode, foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser um anjo dele. Então, Pedro continuava a bater, quando por fim abriram a porta e viram e ficaram admirados. Ele fez um sinal para que se acalmasse e lhe contou como o Senhor havia tirado da prisão. Conte a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. E ele disse: então foi para outro lugar. Então nós vemos aqui essa história linda. Essa história, como eu falei assim, né? Parece aqueles filmes, né? Pedro, ele sai
da prisão, sem ninguém perceber. Lógico que ele fala que Deus trouxe um clarão, mas o que eu quero dizer para você, e eu quero concluir essa mensagem aqui, Pedro, ele não estava com medo ali, amém? Pedro estava confiante no Senhor. Pedro não tinha uma incredulidade, ele sabia muito bem quem era Deus, ele sabia muito bem que se Deus quisesse tirar ele dali, Deus ia fazer algo na vida dele, amém? Deus ministrou muito na vida de Pedro, Jesus ministrou muito na vida de Pedro. Então eu creio assim que muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, quando nós estamos nas cadeias, que o inimigo está tentando nos prender, nós temos que ficar na posição de Pedro. Pedro, ele ficou ali esperando o quê? Esperando o mover de Deus, amém? Então eu quero dizer para você nessa noite, muitas vezes nós não precisamos estar ansiosos, nós não precisamos ficar temerosos, nós temos o quê? Que agir com o quê? Com fé, não com incredulidade. E nós precisamos o quê? Estar na presença de Deus, estar firmes na presença de Deus. Para quê? Para que Deus venha fazer a obra na nossa vida. Se hoje é um culto de vitória, se Deus tem vitória para você, lógico, se nós falamos vitória, é porque nós ganhamos alguma luta, amém? Não tem vitória sem lutas. E a luta é nossa, a cada dia nós enfrentamos esses guardas. O guarda do medo, o guarda da ansiedade, o da incredulidade e principalmente o da carne, o do eu, que é muito difícil de vencer, é o nosso eu. Porque muitas vezes nós sabemos muitas vezes nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Então nós precisamos permanecer ali. E foi uma alegria porque aquele povo estava orando, amém? Nós temos pessoas que estão orando. Nós temos os pastores que oram por você, amém? Que ora por esta igreja, que ora por esta família, que tem orado aqui pelo pessoal de casa, que tem intercedido. Você não está sozinho, você tem Jesus, amém? Você tem o Espírito Santo, você tem Deus, e você tem uma família aqui que ama você, que ora por você, que batalha por você. Então, irmãos, quando eu olho as cadeias, quando eu olho esses guardas tentando nos pressionar, tentando nos levar para a profundeza, eu falo assim, não, eu sou mais forte. Eu preciso se manter o quê? Firmes na promessa que tem sobre a minha vida, na promessa que tem sobre a igreja. Você não é um qualquer, você não é um desprotegido, você tem Deus, amém? E Deus quer te tirar dessas cadeias hoje, como tirou Pedro daquele momento ali, de uma forma assim espetacular. Ninguém viu. Se você continuar lendo o texto lá, depois foram interrogar ali aqueles guardas, porque eles não entenderam. E é muitas vezes assim, nós não sabemos como Deus vai agir, mas Ele vai agir, e as pessoas que estão lá fora não vão entender o que aconteceu na sua vida, não vão entender por que está acontecendo na sua vida. Para quê, pastor? Para que você seja testemunho, amém? Para que você venha trazer a alegria do reino de Deus para a vida das pessoas. Foi isso que aconteceu. Paulo chegou ali, a menina que atendeu ele lá ficou tão alegre que voltou para trás, nem atendeu ele direito, para falar que Pedro tinha sido liberto, que na verdade Deus tinha feito a obra na vida de Pedro, amém? Então nesse tempo Deus quer nos usar para ser instrumento, para que você possa encontrar a vitória que Deus tem dado na sua vida, para Deus te usar como testemunho nesse tempo, porque hoje o testemunho fala muito mais que palavras. Mas também quando você fica na prisão, quando você fica no fundo da cela, também fala alto. As pessoas falam assim, olha lá, e aquilo ali. Então nós precisamos se posicionar, irmãos. Nós precisamos sair das prisões, nós precisamos ser libertos das prisões. Por quê? Porque tem muita promessa ainda para cumprir na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus tem um propósito maravilhoso para esta igreja, Deus tem um propósito para a sua vida nesse tempo. Então nós precisamos sair das prisões. Não importa o guarda que está cuidando de você, qual é a mensagem que ele está trazendo para você. Hoje você sai daqui liberto em nome de Jesus, amém? Você que me ouve em casa, hoje Deus trouxe a libertação para você, para te tirar dessa prisão, para tirar você desse cárcere. Talvez você está igual ali Pedro, né? Uma situação difícil, 2 com ele lá, algemado, e 2 na porta. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você está nessa condição. Mas eu quero falar para você que nós temos o Deus do impossível, amém? Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode realmente fazer um milagre
na sua vida, em qualquer área, nesta noite. Você precisa crer. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixe. Deus está hoje aqui para te dar a vitória. É o culto da vitória, para te libertar e para te abençoar. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Você que me acompanha também, quero orar por você também. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos protegido, Senhor. Ó Deus, nos tira, Senhor, de qualquer prisão que esteja, ó Deus, assolando a nossa vida, Senhor. Talvez tenha pessoas aqui presas no medo, Senhor. Ó Deus, pessoas que me ouvem, Senhor, estão presos na ansiedade, não conseguem resolver as coisas, não conseguem organizar a vida, porque os pensamentos, ó Deus, vão fluindo, vão saindo, Senhor, e vão tomando conta da mente, Senhor. Talvez tem pessoas, ó Deus, que estão depressivas por causa da ansiedade, Senhor. Talvez tem pessoas, ó Deus, que não acreditam mais em nada, Senhor. Ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão incrédulas, Senhor. Ó Deus, pessoas que não acreditam mais que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, Senhor. Ó Deus, que não acreditam, Senhor, nem sequer, muitas vezes, ó Deus, no plano de salvação em a qual o Senhor morreu na cruz, Senhor. Pai, tem pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, vivendo somente na carne, Senhor, nos prazeres do mundo, Senhor. Mas essas pessoas, ó Deus, têm um papel fundamental no Teu reino, Senhor. Por isso alcança, Senhor, essa pessoa, Senhor. Tira elas, Senhor, ó Deus do mundo, Senhor. Que elas não queiram, Senhor, voltar para o Egito, Senhor. Voltar à escravidão do pecado, Senhor. Porque o Senhor quer libertar dessa cadeia hoje, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, vai libertando o Teu povo, Senhor. Nos liberta, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ter força, Senhor, para vencer, ó Deus, e continuar, ó Deus, escrevendo a nossa história nesse tempo, Senhor. Que nós possamos fazer como Pedro, Senhor. Que nós possamos ser, ó Deus, o terceiro tipo de pessoas, ó Deus, os Pedros aqui, Senhor, nesta igreja, nesta cidade, Senhor, que faz a diferença, Senhor. Ó Deus, que trabalha em prol do Teu reino, Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas, Senhor, que faz a Tua obra, ó Deus, sobre a face da terra, Senhor, que nós venhamos ser como Pedro, Senhor. Por isso, Senhor, nos liberta, Senhor, nos tira, Senhor, das prisões da alma, Senhor, dos sentimentos, ó Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão presas, ó Deus, porque não perdoa, ó Deus, porque não libera o perdão, Senhor. Ó Deus, que essas pessoas, ó Deus, venham perdoar, venham ser libertas, ó Deus, de uma prisão, ó Deus, que leva, ó Deus, muito na escuridão, que arrasta para a escuridão, que é a falta de perdão, Senhor. Que nós venhamos liberar o perdão também, que nós possamos ser livres, ó Deus. O Senhor está passando hoje aqui, Senhor, para nos deixar livres, ó Deus, de todas as prisões, ó Deus, para que nós possamos fazer a Tua obra e para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a nossa vida, Senhor. Ó Deus, aguça a nossa visão espiritual, Senhor. Que nós não venhamos ver o medo, nem a ansiedade, nem a incredulidade, Senhor, mas venhamos ver realmente, Senhor, as promessas, ó Deus, e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, assim nós oramos nessa noite, agradecidos por tudo, agradecendo, Senhor, pela libertação que o Senhor trouxe nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome dEle que vive para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?